Para quem já segue a página Regências e Concordâncias, já me conhece do Instagram, do Facebook e também pelo Spotify, com os episódios, né, dos podcasts em literatura e história. E hoje eu vim aqui conversar com vocês porque estamos iniciando a série Regências e Geografia. E para dar início a essa série, vamos começar com o episódio 1, China, as características do território. Para iniciar esse episódio 1, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da civilização chinesa. Então, um pouquinho de história e depois a gente adentra nos temas que são específicos para a geografia. Então, vamos lá. Essa civilização chinesa, ela é anterior ao Império Romano e, sendo assim, ela é tão antiga quanto as civilizações Mesopotâmia e egípcias. Eu falo egípcias porque a gente vai ter dentro dessa civilização egípcia vários períodos. Então, anterior a tudo isso, já existia a China. E dentro dessa perspectiva de anterior, já existia a formação de grupos, sejam eles nômades ou não, e já existia a manipulação de algumas ciências e alguns elementos que até então, para nós, nessa outra parte do mundo, era um pouco desconhecida. Então, eles têm sua relevância e a sua importância. Como eu disse, ela é anterior ao Império Romano e ela continua a existir mesmo na sequência desse Império Romano, ela continua no mesmo processo de evolução e ela foi um modelo, assim como a Grécia, para os povos do Ocidente, no que se refere à cultura, a tudo que envolve a filosofia, tudo que envolve o misticismo, e eu falo até um pouco dentro disso do que é a religião, né? E também ela foi uma espécie de modelo para países ou grupos, né, territórios vizinhos a ela, que acabavam se identificando com os seus processos, tanto de desenvolvimento social, quanto do seu aprimoramento econômico. Então a China, ela foi não só uma grande influenciadora do entorno de onde ela estava, ela foi além, ela saiu das fronteiras do Oriente e passou a influenciar o Ocidente também, visto que a gente tem hoje. Dentro dessa influência que ela exerce, um dos momentos muito importantes que a gente tem é o que cabe falar das descobertas que foram feitas pela China, e dentre elas, enquanto elemento, a pólvora. E instrumento, isso é um deles, enquanto instrumento, a bússola. Esses dois artifícios, vamos dizer assim, foram grandes protagonistas dos grandes feitos humanos que vieram no século seguinte. Se a gente lembrar que a pólvora, ela foi a descoberta primeira dentro de situações de guerra, e a bússola foi um grande instrumento utilizado naqueles movimentos que a gente vai ter ali no Ocidente, de grandes navegações, descobertas de rotas marítimas para exploração de territórios. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Que a China, ela tem uma influência muito grande, não só culturalmente, mas também dentro de processos de expansão, de processos de conquista de território. Para quê? Para movimentar mercados, para dinamizar conhecimento de mercado e para chegar nos dias de hoje como ela está. Uma das grandes potências econômicas e ser transformada em tempos muito vindouros aí, muito rapidamente, na maior potência econômica que teremos dentro do nosso século. Então isso vale a pena destacar e isso é importante. Falando ainda sobre território e um pouco de história, a China, ela é um país continental, né? Ela tem um território vasto e este território vasto, ele foi dividido numa ideia histórica entre o oeste e o leste. Do lado leste é o lado que mais se desenvolveu do ponto de vista produtivo. Por quê? Porque desse lado leste a gente tem ali a formação de uma cadeia montanhosa que a gente vai chamar de Grande Planície. E essa Grande Planície, com essas montanhas, ela vai favorecer o surgimento de dois rios que vão fazer toda a diferença no processo tanto de desenvolvimento agrícola quanto de surgimento de cidades. Que primeiro
nome do rio, vou passar o nome dos dois, mas um deles é o Huanghu, que a gente conhece como o nome de Rio Amarelo, e o outro é Yangtze-Kiang. Esses dois rios estão na porção leste e eles são, e até hoje, muito importantes, foram e são muito importantes para o desenvolvimento agrícola daquela região que fica ali perto de Beijing, que para nós é Pequim, que fez esse expansionismo de mercado, de exportar mercadorias, principalmente cereais e arroz, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, essa parte leste acabou se desenvolvendo nesse sentido. São grupos que se tornam sedentários e se dedicam ao plantio. Já na porção oeste, não acontece da mesma forma. E aí a gente vai retomar a porção oeste. Só vou fazer um adendo aqui para vocês terem uma ideia. É assim, o Rio Amarelo, ele é para o desenvolvimento do povo chinês, principalmente na porção leste, o que foi o Rio Nilo para o Egito. De que maneira? Assim como o Rio Nilo, ele promove o desenvolvimento às margens dele, e ali você tem uma agricultura farta e abundante, a mesma coisa está acontecendo no Rio Amarelo. Nas margens desse rio, eles também desenvolvem-se agricolamente falando e trazem com esse desenvolvimento agrícola o quê? O surgimento das cidades. Então, esta é uma forma de você ter uma nova perspectiva. De que maneira? De crescimento populacional é uma. A outra de desenvolvimento econômico. Então, essa é a parte que a gente está falando referente a desenvolvimento agrícola à margem dos rios. Então, novamente, reforço. A importância do Rio Nilo para o Egito é idêntica à semelhança que o Rio Amarelo terá para o desenvolvimento dessas pessoas, desses grupos que estão a leste do território chinês, às margens do Rio Amarelo. Isso é uma coisa. Outra coisa é, falando dessa primeira ideia de características territoriais, desenvolvimento de grupos leste e oeste, falando de história da civilização chinesa, remetendo a outras civilizações que foram tão antigas quanto e tão desenvolvidas quanto, esse é o primeiro bloco daquilo que a gente vai chamar de apresentação. Nessa mesma ideia, pensando na questão territorial, mas agora falando um pouco dessa dificuldade do território pela sua vastidão, que é, a gente vai tratar sobre as dificuldades geográficas e aonde estão, justamente nos dois lugares que eu falei para vocês, na porção oeste e na porção leste. Já falamos um pouco mais sobre a leste, dizendo que eles estão mais desenvolvidos, até por conta da ocorrência desses dois rios que são muito importantes. Na oeste, a gente tem o inverso disso. Não temos rios tão caudalosos e também não temos fronteiras com um oceano, mas temos fronteiras com outros países. Agora é a hora da gente pegar e comentar o seguinte: essa porção oeste favoreceu, por conta de toda essa adversidade encontrada e escassez também de chuvas e de rios caudalosos, a formação de grupos nômades. Então é assim, eu tenho dois grandes extremos dentro do próprio território. Eu vou ter, de um lado, grupos desenvolvidos, estáveis, né, que são grupos sedentários, então eles já estão fixados nesses lugares, e de outro lado, na porção oeste, eu tenho grupos que se deslocam em busca de lugares mais férteis para que eles desenvolvam sua cultura de subsistência e que também, de certa maneira, consigam fazer alguma troca de produtos, para que aquilo gire para eles alguma forma de comércio. Então, esses grupos, eles estão mais concentrados na porção oeste. Lá na frente, dentro ainda da nossa série e dentro ainda dessa ideia da China, nós vamos falar um pouco mais sobre esses grupos e lutas que acabaram acontecendo com esses grupos e as tentativas de invasão do território chinês por outros povos. Aqui a gente está apresentando mais essa questão da própria diferenciação dos grupos étnicos, né, dentro do território chinês. E isso é uma coisa. A outra coisa a gente vai falar que é assim, por este local, essa porção, né, do território ser mais hostil, vamos dizer assim, do ponto de vista agrário, ela torna esse território um
pessoas que estejam ali fazendo uma espécie de povoado, de fixação de grupos, esse lugar se torna perigoso até para o deslocamento de pessoas dentro do território. Então ele era um ambiente hostil, não só para os grupos que viviam naquele pedaço ali da China, quanto para pessoas que precisavam passar por aquela parte do território, seja para acessar outros povos, outros territórios, seja para fazer alguma espécie de deslocamento dentro da própria China. Então, esse lugar, ele era, sim, perigoso. Isso, diante deste panorama, o que a gente vai ver? Do lado oeste, formação desses grupos que a gente já falou, nômades. E do lado leste, a formação de grupos mais desenvolvidos, vamos pensar assim, né? Do ponto de vista econômico, social, enfim, uma vez que você tem ali o surgimento das cidades. Não é parte desse primeiro episódio, mas aqui eu já vou destacar duas coisas que a gente pode entender. Isso vai facilitar tanto a investida de povos que estão fazendo fronteira com essa parte da China, e dentre esses povos vamos pensar sim, mongóis, e isso faz jus ao grande deslocamento do Império Mongol, principalmente com os descendentes do Gengis Khan. Outra coisa, essa grande desenvoltura no leste e essa grande promessa que acabavam percebendo que nascia naquela parte do Oriente, acabou aguçando o interesse de grandes nações desenvolvidas do Ocidente daquela época. Então vamos pensar aí Inglaterra, já podemos pensar nos Estados Unidos também e outras nações desenvolvidas. Então, isso acabou atraindo a curiosidade e também a ânsia por poder. Vamos encontrar nos próximos episódios a investida colonialista que foi feita por esses países, certo? Assim como também no próximo episódio a gente vai voltar a falar sobre uma parte da história da China que, na minha opinião, é uma das partes que eu gosto bastante. Mas ela tem muito um viés histórico, que é a parte que a gente vai falar das dinastias. Então, assim, no próximo encontro nosso, a gente vai falar um pouco mais sobre dinastias chinesas e dentro desse processo, né, desse período das dinastias, os períodos de disputas por territórios e investida do colonialismo ocidental. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, essa é mais ou menos um panorama que nós aqui da Regências estamos trazendo para vocês. Acompanhe, a série é bem legal. Vamos trazer bastante informação para que vocês não fiquem conhecendo a China só da pandemia, do pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Depois que tudo estourou, vamos ficar conhecendo agora só a China através dessas notícias. Não. Existem elementos que a gente precisa conhecer da cultura que às vezes ficam relegados até para os anos escolares, né? Você meio que aprende as civilizações orientais meio que num bojo, mas não é. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas curiosidades e cada uma teve um papel relevante para a construção daquilo que a gente tem hoje em história, em filosofia, em arte, na geografia política. Então, por que o mundo globalizado hoje se desenha desta maneira? Tivemos questões históricas lá no passado, que não está tão distante, que acabaram influenciando. E isso que é interessante a gente trabalhar, tá bom? Convido vocês a acompanhar essa série, lembrando que ela é exclusiva para o YouTube. Ainda que façamos chamadas, ainda que façamos posts nas nossas redes sociais, no Instagram pelo Regências Oficial, no Facebook pelo Regências e Concordâncias, e de vez ou outra fazendo chamadas lá pelo Spotify nos intervalos dos podcasts, mas esta série você vai encontrar só aqui, pelo nosso canal do YouTube. Então a dica é, se inscreve no canal, ativa as notificações e para você ficar por dentro de episódio que vai chegar e para você também rever episódio que já foi ao ar. Tudo bem? Então eu espero vocês, espero que tenham gostado. Eu estou curtindo bastante falar sobre esse assunto e trocar essa ideia aqui com vocês, tá bom? Nos vemos no próximo episódio.
Bye.